E aí, falando em greve, né? Sim. Vamos falar um pouco sobre greve, porque hoje greve é o tema do dia, né? Pegou greve dos metroviários, né? Que eu demorei... eu tava esperando demorar meia hora pra chegar aqui, eu demorei 1h30, né? Porque o trânsito tá todo parado. Porque hoje a gente acordou com a greve dos metroviários, né? Que é uma das categorias aí que, quando faz greve, impacta toda a classe trabalhadora. E acho que a primeira coisa que a gente deve falar é: greve no setor dos transportes precisa de muito apoio popular. Seja de motorista de ônibus, seja de metroviário, seja da CPTM, porque ela impacta a classe trabalhadora de maneira imediata. Assim que o metrô fecha as portas, isso impacta não só quem usa o metrô, como quem até depende de carro, como a gente viu no trânsito agora, né? Então, é muito frequente a gente ver o governo usar o impacto que isso tem na classe trabalhadora para colocar os trabalhadores contra os metroviários. Isso é muito explorado. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender a respeito dessa greve é por que ela está acontecendo. É muito comum vocês abrirem jornais, tipo G1, e tá falando da greve, mas não tá falando das demandas. Você não saber as demandas, você não entende por que eles pararam. Exato. Você não entender por que eles pararam, dificulta você empatizar com aqueles trabalhadores. Fazer sabe? a leitura correta do cenário. Né? E aí tem alguns fatores. Tem vários, mas tem 3 principais. O primeiro é: o metrô tá há 3 anos sem pagar a participação nos rendimentos, que é uma espécie de bonificação anual que eles recebem, e há 3 anos eles não estão pagando, estão dando calote. Então, para vocês terem uma ideia, eles não entraram em greve por conta disso no primeiro ano do calote, estão entrando no 3º ano do calote. E a resposta do metrô foi fantástica, que foi assim: a gente pagou tudo que a gente devia. Próximo parágrafo: a gente não tem recursos para pagar o abono. Metrô, na moral, ou você pagou tudo, ou você não tem recurso. Não dá para pagar tudo e não ter recurso. Não dá para fazer as duas coisas, tá? A resposta foi péssima. E sim, o metrô deu um calote nos trabalhadores. A segunda questão é: o metrô está também com subcontratações. Então o metrô está funcionando abaixo do mínimo. Mesma coisa que eu falei da USP. Então a exigência por mais contratações, porque quando você abaixa as contratações, os trabalhadores que ficam são super explorados, tem que trabalhar mais para conseguir fazer aquilo funcionar. E isso, hora extra, fazendo vista grossa, de um jeito bastante dúbio, né? E eles têm uma questão também de recontratar quem foi aposentado compulsoriamente. Então, são basicamente essas demandas que eles têm. Eles estão também combatendo as privatizações do metrô. Que essa é uma demanda mais ampla, porque se a gente for observar, por exemplo, na CPTM, as linhas que foram privatizadas são as que têm o pior serviço hoje. A linha Esmeralda é um desastre. É um desastre. É a linha que mais teve acidente e paralisação. Então, eles estão combatendo isso também porque isso aumenta a tarifa a longo prazo e isso também piora o serviço. Só para vocês terem uma ideia, a linha amarela, que é a linha privatizada, basicamente o metrô paga para a linha funcionar. O Estado gasta mais com a linha privatizada. Porque eles pagam um subsídio referente à passagem, que é R$ 4,40, e pagam mais R$ 1,92 para cada passageiro. Ou seja, o governo gasta R$ 1,92 a mais para cada passageiro na linha privatizada. Essa ideia de que a privatização da linha vai desonerar o Estado é uma mentira. O Estado está gastando mais. Então é pior para todo mundo, sabe? E aí eles paralisaram depois de bastante deliberação. O sindicato dos metroviários é muito grande em São Paulo. Ele é muito forte. E aí o que eles fizeram? Como foi essa greve? Ontem, eles decretaram greve a partir da meia-noite de hoje. Sim. Só que a ideia não era paralisar. A ideia era fazer catraca livre. O que eles queriam? Fazer catraca livre, continuar trabalhando para não prejudicar a população, mas, ao mesmo tempo, pressionar o metrô e o governo a atenderem às demandas. O Tarcísio recusou a proposta, o metrô recusou, o governador recusou a proposta, e aí, às 4h40, eles fecharam o metrô não estava funcionando. Antes do meio-dia, por volta das 10, 11, acho que foi mais ou menos esse horário, aí a pressão começa a ficar muito forte, né? Os trabalhadores não conseguem sair de casa, as próprias empresas privadas não conseguem ter os seus trabalhadores trabalhando, a pressão é muito grande mesmo. E aí o governo falou: beleza, a gente faz catraca livre, mas vocês voltam ao trabalho. Os trabalhadores se colocaram a postos e falaram: vamos entrar quando o metrô mandar. E a ordem nunca veio. A ordem do metrô para abrir não chegou. E aí, enquanto isso, chega a notícia de que o Tarcísio tinha ido na justiça para decretar a ilegalidade da greve. Ou seja, foi uma manobra que ele fez para, enquanto eles não estavam mobilizados com a greve, prestes a abrir, ele decretasse a ilegalidade da greve mediante a multa de R$500 mil por dia. Por dia. O sindicato não aguenta isso. Por muito pouco tempo, né? O sindicato aguenta por pouco tempo isso. Apesar do sindicato ser muito forte. Exato. Apesar de ser um sindicato muito forte, muito mobilizado e muito combativo, né? Então, a questão é, o metrô falou:
a gente não abriu o metrô depois da catraca livre, né? Depois que o acordo da catraca livre foi chegado, porque não tinha pessoal. Os metroviários filmaram as pessoas esperando para entrar. Era só receber a ordem, o metrô não mandou a ordem. Então isso é mentira. Azar do metrô, que hoje em dia todo mundo tem celular e consegue provar que eles estão mentindo, sabe? Então, até segunda ordem, a greve não está suspensa, porque não só ele não atendeu as demandas e se recusa a reconhecer a greve como legítima, como fez uma manobra que prejudicou tanto os metroviários quanto a população. Foram as duas coisas. E agora ele deve receber pressão também do empresariado, as Com indústrias, que precisa chegar a galera e não chega. Não chega o trabalho. Como é que os trabalhadores vão até o trabalho sem o metrô e com o trânsito intenso do jeito que fica quando o metrô está fechado, sabe? Isso dá uma pressão imensa. E aí a pressão que ele está colocando é dar o troco nos metroviários com essa multa que é insustentável. Quem tá feliz é Uber. Incrivelmente, né? Os Ubers estão ganhando bem, então, assim, então, né? É o único recurso. Nossa, CPTM, né? Que é o trem, né? Muita gente deve estar usando o Uber agora para conseguir chegar no trabalho no mínimo, sabe? Com certeza. E com o trânsito desgraçado que tá agora, isso com taxa mais cara. Com taxa mais cara, porque o trânsito aumenta a taxa. Qual o nome? Taxa dinâmica. E isso é uma coisa que a Uber deve estar feliz. Os motoristas não devem estar nada felizes, porque os motoristas ficam presos nesse trânsito também, conseguem trabalhar menos. Não é um jogo de soma zero. É insalubre, né? É insalubre pra caramba também. Mas aí, o que eu queria dizer é, antes da gente se opor a uma greve, tentem entender quais são as demandas. Porque é muito comum, novamente como eu falei no começo, o governo usar o impacto que isso tem na classe trabalhadora pra falar, os metroviários são vagabundos, não querem trabalhar, a gente fez tudo que a gente podia, eles ainda assim estão insatisfeitos. E aí todo mundo fica tipo, eu não consigo chegar no trabalho porque essa galera é preguiçosa e não sei o quê. Isso é um ardil, gente. Tomem cuidado com isso, tá? Os metroviários têm muita clareza do impacto que isso causa. Pausar o trabalho do transporte numa cidade como São Paulo é muito profundo. Então eles sabem disso tanto que a proposta era catraca livre. Foi o governo que não acatou. A gente estaria funcionando normalmente caso o governo acatasse essa demanda mínima. Só que o governo se recusa a ser pressionado. E aí eu queria até chamar a atenção para uma outra greve que está rolando que é muito importante. A greve contra a privatização do metrô de Belo Horizonte. A categoria dos metroviários de Belo Horizonte é menor. E ela também está sofrendo a pressão da justiça, que decretou a ilegalidade da greve e está cobrando 200 mil por dia de greve. Só que a questão é, se eles forem demitidos, vai ter um plano de contingência... se eles forem privatizados, né, se o metrô for privatizado, vai ter um plano de contingência que vai demitir muitos funcionários. Então eles estão numa situação de vencer ou vencer. Muita gente lá vai perder o emprego, eles sabem disso. Então, eu queria também que vocês voltassem um pouco os seus olhos para... Perder o emprego pela precarização, no caso não, de vai ter cortes, já está anunciado que vai ter um plano de contingência, eles vão cortar quadros, né? Para minimizar, da mesma maneira que o Elon Musk fez com o Twitter, digamos assim, né? Sim. Quando ele comprou, ele fez um plano de cortar. Eficiente, né? E Exato. Aí corta a galera. E aí, quando corta, quem sobra trabalha muito, porque é funcionando no mínimo possível. Gente, vamos lá. Uma solução simples. Aumenta as linhas, aumenta o negócio, abastece a população. Não é uma coisa... Não é cortar as pessoas. Amplia o metrô. Quando a lógica é do lucro, aí o fornecimento do serviço não fica na prioridade, né? Então eles estão pensando, como é que na CBTU agora a gente consegue lucrar o máximo possível? O único jeito é cortando quadros. Os trabalhadores estão numa situação de que eles vão perder, eles sabem disso. Então eles estão lutando com unhas e dentes. É uma categoria pequena, tem 1.600 trabalhadores só, e que está tendo bastante atuação dos comunistas. Inclusive a gente pode falar de comunismo e sindicalismo. O sindicato dos metroviários é um que tem bastante atuação dos movimentos sindicalistas comunistas, que são o movimento Luta de Classes, ligado à Unidade Popular, e a Unidade Classista, ligado ao Partido Comunista Brasileiro. PCB. Os dois. E aí isso é uma coisa importante. Prestem atenção nesses nomes. Movimento Luta de Classes e Unidade Classista. O que nós comunistas defendemos? Que os sindicatos sejam classistas. Ou seja, sejam sindicatos que tenham uma perspectiva de classes. Que tenham uma perspectiva que não seja conciliatória. Porque nós temos sindicatos hoje, que nós chamamos de sindicatos pelegos, e antigamente se chamava de sindicatos amarelos, mas esse termo é bastante racista. Porque ele é literalmente falando sobre chineses. É por isso que surgiu. Nesse contexto, pelego eu já ouvi bastante. O pelego, gente, é a pele do carneiro que se coloca no cavalo para amaciar a sela. Então o pelego é o cara que tá basicamente amaciando o cavalo pro patrão sentar a bunda, sabe? Finge que é um sindicato, é um capacho. É um capacho, sabe? É para você sentar em cima. E quem tá sentado em cima é o patrão. O sindicato pelego é esse sindicato que serve para mobilizar os trabalhadores contra os próprios interesses dos trabalhadores. E geralmente são sindicatos que são apaziguadores da luta de classes. São sindicatos que são conciliatórios, que tentam encontrar o melhor para o patrão e o melhor para o trabalhador. Os sindicatos classistas e os movimentos classistas dizem:
não tem que ter nada melhor para o patrão. O patrão não devia nem existir. Essa é a perspectiva comunista, radical, tá? Uhum. E aí essa é a luta dos movimentos sindicais, tanto da UP quanto do PCB, que tem muita ingerência nos sindicatos dos metroviários de São Paulo e também no sindicato dos metroviários de Belo Horizonte. São dois movimentos que atuam muito lá e que puxam as greves e que mobilizam a galera e que atuam dentro do convencimento mesmo.